Calejão, você tá ligado no surubão do Vorcaro? Tô ligado. Tá ligado? Então, tem pessoas conhecidas ali, né? Nesse surubão que foi gravado. E agora a galera que mostrou a bunda na mansão do surubão está desesperada com o possível vazamento, né, do que aconteceu nessa suruba, né, do Vorcaro, que está ali nos autos, né, da investigação. Vamos ver aqui na CNN o que eles falam sobre essa possível vazamento das imagens do surubão do Vorcaro. E eu começo exatamente com você, Jussara, porque a investigação está chegando agora nas... Minha amiga Jussara, trabalhamos juntos, um beijo para você. Festas, está chegando nas imagens, e daqui a pouco a gente vai saber dos convidados dessas festas. Como é que está o clima em Brasília com essa possibilidade de termos esses vídeos expostos? Boa noite, Márcio, Caio e todo mundo que está aqui com a gente hoje. Olha, a grande preocupação dessas pessoas que algum dia foram convidadas de Daniel Vorcaro para estar nessa casa lá na praia de Trancoso, na praia dos nativos em Trancoso, é que tenha registro de imagens desse circuito interno que a repórter Thaisa Medeiros mencionou há pouco. Márcio, qual que é a grande questão, a grande preocupação? É que em algum momento, inclusive os proprietários desta residência possam ter ficado com essas imagens todas. Aí sim é a grande questão. O que eles dizem, né? Segundo eu pude apurar, que estão um pouco mais tranquilos neste momento, é justamente o fato de que não há registro em celulares e nem de foto nem de vídeos, porque, como também a gente já trouxe aqui, havia toda uma recomendação de que todos os convidados deixassem do lado de fora os seus celulares, não entrassem. Então, essa é o único cuidado que eles tomaram, mas a grande preocupação agora, com o avanço das investigações, é que essas imagens dessas festas tenham ficado armazenadas. É o grande cuidado agora dessas pessoas, como o pedido de investigação é para tentar identificar quem foram os eventuais magistrados e políticos, autoridades que estiveram nessas festas patrocinadas por Daniel Vorcaro. E, Márcio, eu também conversando com pessoas que, inclusive, conviviam com o Vorcaro, eles me dizem o seguinte, que Vorcaro tinha um grande estilo ali, um estilo de fazer festas com muita ostentação, esbanjar mesmo. E isso era muito forte, começou a diminuir essas festas um pouco no começo de 2025, justamente quando ele fecha um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, aquilo começou já a trazer algumas questões para algumas pessoas que estavam vendo o excesso de exposição justamente dessas festas que, em tese, eram fechadas, um círculo fechado. Também me contam, Márcio, é que Vorcaro, nessas festas, costumava deixar as questões de trabalho para longe desses eventos. Ainda assim, há tudo ainda a ser investigado e essa grande preocupação aqui, tanto pela exposição política e o avanço das investigações, mas por eventual exposição pessoal também, Márcio. Tá aí, muita gente deve estar com medo, né? É uma investigação, Calejão, do Banco Master, que eu nunca vi, acho que nunca teve, né, na República algo tão grande, tão assim, uma fraude tão gigantesca como essa, que tem diversas ramificações, né? Uma delas é o surubão ali do Vorcaro, que pode, a gente não sabe ainda a idade das pessoas, né? Então, fica muito claro ali o abuso de poder e a falta de cuidado com o dinheiro dos acionistas e dos investidores ali do Banco Master, né? Era uma coisa de ostentação. É um homem branco, hétero, rico, né? Brasileiro, no mundo inteiro é assim. Você vê o Epstein, você vê essas pessoas acham que pode tudo, né, Calejão? Cara, e veja, Bezi, esse é um método, não por acaso existem indícios sérios, não é teoria da conspiração nem nada disso, de que o Epstein era um ativo do Mossad. Tá? Tem um monte de texto sério, gente séria engajada nisso, não são aloprados que estão ali vendendo teoria da conspiração. Por quê? Porque é um método extremamente eficaz, Bezi, tá? Para atrair figuras poderosas, comprometê-las e depois passar a utilizar isso como uma estratégia para chantagem, para obter aquilo que você quer.
aquele advogado, eu já te disse isso aqui no canal, aquele advogado do Trump, o Roy Cohn, isso fica muito claro naquele filme O Aprendiz, que retrata a ascensão do Donald Trump e como o Roy Cohn foi o primeiro mentor dele, né? No sentido de dizer que você deve usar chantagem, intimidação, violência, não tem regra, bicho, entendeu? Não tem qualquer tipo de valor moral, ético, honra, não existe isso aí. O que tiver para ser usado, deve ser usado. E adversários políticos devem ser tratados como inimigos, tá? E não como meros adversários. Então você pode imaginar que é um expediente muito recorrente no círculo do poder. O círculo do poder, com frequência, Bezi, ele é muito mais complexo do que a gente vê analisando de fora. Tá? O Vorkar é um cara que conseguiu ter um banco que emitiu 12 bi, um B de bola, mais até. Agora sabe-se lá, porque isso não são só ativos fraudulentos, você tem crédito consignado. Bicho, é uma soma astronômica de perder de vista que chega ao PIB de um país pequeno aí, se bobear, tá entendendo? Coisa de dezenas ou talvez centenas de bilhões de reais. A gente ainda vai entender o real tamanho do estrago. Agora, você pode imaginar que quando você emite bilhões em ativos fraudulentos, eu vou me ater a só isso, porque é o que eu sei até aqui, e crédito consignado também, você não faz isso sozinho, certo? Todo um ecossistema de governadores, de políticos e o caralho. Então não é à toa que um cara como Ciro Nogueira estava querendo elevar o limite do fundo de crédito, garantidor de crédito, de 250 para 1 milha. Não é à toa. Isso teria potencializado em 4 vezes o estrago que o Master causou, que eu já acho que já foi assim 30% do recurso do fundo garantidor. Não tenho certeza, não vou especificar o número, mas já colocou pressão sobre o fundo garantidor de crédito. Você imagina se fosse de 1 milhão, tá? Ciro Nogueira, Ibanez, que aparece em todas as instâncias e todo tipo de indício que sim, e eu vou deixar por isso mesmo para preservar o canal. O Ibanez queria forçar a venda do Master para o BRB, tá entendendo? Então, assim, Ibanez, Rueda, Ciro Nogueira, tudo isso aí, cara. E aí eu entrevisto o Alessandro Vieira no N1, isso é público e notório, é por isso que eu vou dizer aqui, tá, senador? E pergunto sobre o Ibanez, ele me disse que não tem nenhum indício que justifique a quebra de sigilo do Ibanez Rocha, e que que a CPI já o convidou, porque não tem efeito não pode obrigar o cara, pelo menos foi isso que ele explicou pra gente, aí depende da Corte Suprema, e que ele não vai e que ele não vê. Agora, ambos são do MDB. Existe um esforço gigantesco, sim, nesse momento, de transformar o escândalo no Master num ataque contra o STF e transformar basicamente a história no escândalo do Tofolão. Entendeu? Quando, na verdade, você tem gente, político, empresário, juristas, isso deve aparecer também, entendeu, Bezi? E assim, vamos ver onde é que vai isso, mas deve ter muita coisa, meu irmão. Galã, galoa, nanico, pífio do meu canal. De 0 a 10, quanto você avalia seu ano de 2025? E como está a sua saúde financeira? De 0 a 10, quanto você acredita que pode melhorar? Se você falou mais de 5, saiba que existe uma forma que a Graziele, que topou experimentar, fez em 7 dias. Depois de copiar e colar no novo sistema que o Clayson liberou, ela conseguiu fazer mais de R$ 1.200. Isso dentro de uma semana. A Gabi acumulou mais de R$ 700 na primeira semana. Olha, eu sei que você já deve ter ouvido um monte de promessas sem noção por aí na internet. Mas aqui não. Você vai fazer grana extra de verdade e construir uma renda através da internet. Você viu que não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo, porque você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro extra. Talvez você não faça os mesmos resultados que a Graziele logo de cara. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa. Ou
fazer como a Gabi fez na primeira semana. Mas, ativando o sistema, tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito, tudo isso, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo. Mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça a diferença no final do mês, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala comigo agora no WhatsApp. Lá eu vou te explicar tudo e mandar as 3 aulas do Clayson. E você pode decidir depois se vai usar o sistema ou não. Essas 3 aulas, como eu disse, são de graça e já te mostram uma forma real de renda extra.